Boa tarde, nono ano. Como é que vocês estão? Professor Vinícius, História. Nós vamos estar fazendo uma revisão de todo o conteúdo que a gente viu até aqui. Nós temos aprendido sobre o Brasil no início da República. E vamos fazer um recorte temporal aqui, antes de nós iniciarmos o nosso conteúdo. O Brasil, ele proclamou a sua República, né? O governo proclamou a República, Marechal Deodoro da Fonseca, dia 15 de novembro de 1879. Um ano depois da abolição da escravidão ter sido abolida, né? E o recorte temporal que nós estamos fazendo é a República Velha, que vai de 1879 até 1930. Dentre esse período de tempo, nós temos a República da Espada, é o primeiro, e a República Oligárquica. A República da Espada foi o primeiro período da República que foram presididos por generais. Por isso recebeu esse nome de República da Espada. De 1894 até 1930, nós temos uma república oligárquica. Oligarquia significa governo de poucos. E, de fato, foi um governo centralizado, basicamente, dentro desse período de tempo, entre duas grandes províncias, que eram Minas Gerais e São Paulo. Essa alternância de poder entre o governo de São Paulo e o governo de Minas Gerais foi chamada de política do café com leite, né? Porque um era grande produtor de café e um outro estado, província, era um grande produtor de leite. Então, essa política ficou conhecida como a política do café com leite. O Brasil, então, inicia-se uma república no Brasil, sem grandes mudanças, assim, a nível social, porque, como nós já falamos, a questão dos negros e de classes, e das classes menos favorecidas, não foram totalmente assistidas, não foram nada assistidos, para dizer a verdade, né? Eles não conseguiram chegar em determinados espaços, ocupar determinados lugares. O preconceito e tudo aquilo que os envolvia continuou perdurando, né? Então eles se viam em condições mais subalternas, ocupando esses determinados lugares, né? E o início da República em 1889, com o passar dos anos, né, na tentativa de fazer do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, uma capital que se assemelhasse às capitais europeias, principalmente Paris, na França, eles resolveram, então, adotar uma política de reforma da cidade. Né? As ruas que antes eram estreitas começaram a ser alargadas, as casas que eram cortiços começaram a ser construídas, casas maiores. Porém, quem morava nessas regiões onde as ruas foram destruídas e refeitas eram as camadas mais pobres, os negros, as classes sociais mais pobres. Então, muitas pessoas, né, tiveram as suas casas ou depredadas, e eles tiveram que ir para os morros, né, formando assim as favelas. Né? Então, essa população saiu desses centros e, nesse projeto de reestruturação da capital, saíram dos centros e foram para outros lugares, mais nos morros do Rio de Janeiro, né? Formando assim os conjuntos habitacionais, as favelas. Né? Então, a população, de uma forma geral, não era totalmente assistida. Nós vemos que nesse período da República Velha existiu alguns movimentos sociais, movimentos civis. Nós temos aí a revolta da vacina, que foi, né, em 1906, o início, na primeira década de 1900, né, onde eles tentaram vacinar as pessoas sem instrução, sem instruí-los, né, dessa população que não era tão informada a respeito da vacina, e teve esse confronto entre o governo, entre o poder militar contra o poder civil. Nós temos também a revolta da Chibata, do João Cândido, o Almirante Negro, que mesmo a escravidão ter sido abolida, né, ainda assim a tripulação da Marinha Negra ainda era castigada com açoites, com chibatas, ainda tinha punições físicas. Né? Então, houve essa revolta comandada pelo João Cândido, o Almirante Negro, que tomou, então, assim, a parte marítima, né? Indo contra a questão da cidade do Rio de Janeiro, e ele faz essa revolta, esse levante. Nós temos uma guerra de Canudos,
né, e a Guerra do Contestado, Canudos, lá aqui no interior da Bahia, aqui na Bahia, contestado uma revolta que aconteceu na região sul do país, né, foram todos movimentos que aconteceram dentro desse período de 1879 até 1930. E é muito importante que você façam a pesquisa, a leitura, conheça mais esse período. Nesse inteirinho de tempo, de 1889 a 1930, nós tivemos aproximadamente, se eu não me falho a memória, 14, 15 presidentes. E como havia falado, a grande maioria desses presidentes ou eram de Minas Gerais ou eram de São Paulo. Nós vamos ter um presidente do Rio Grande do Sul, outro de outro estado, mas na sua maioria havia essa alternância de poder. E tratando-se da cultura política do país, nós vemos uma política chamada de, além da política do café com leite, a política dos governadores, que era uma espécie de enxave político entre presidentes, governadores e a liderança local, que era representado pelo coronel. O coronelismo era muito presente no Brasil na República, né, porque era o coronel que ditava as regras ali da sociedade, eram os coronéis que, até mesmo o poder, a influência que eles tinham, elegiam governadores, até mesmo presidentes. Dentro dessa linha do coronelismo, havia esse voto, esse coagir as pessoas a votarem nos candidatos que os coronéis queriam que eles votassem, chamado de voto de cabresto, né? Como está representando essa imagem aqui, né? A pessoa era coagida, a pessoa tinha que votar naquele candidato que o coronel estivesse apoiando. Caso contrário, essa pessoa, né, não seria perseguida, teria todo retalhamento caso a pessoa fosse contra, né? Então, houve essa prática política de voto do cabresto, onde a pessoa, de fato, tinha um cabresto e ela era puxada a votar em quem o coronel ali daquela região tivesse ali indicando ou mesmo coagindo. Vale lembrar que o voto era um voto aberto, então a pessoa declarava em que ela ia votar, né? Não é como hoje que o voto é um voto secreto, você no caso no Brasil, com urnas eletrônicas, né, só você apenas sabe em quem você está votando, a não ser que você queira expor o seu voto. E no período da República Velha, não. Nesse período, o voto era aberto, da coronelista, né, onde havia esse homem que era o manda-chuva, um grande latifundiário, né, editava ali em quem havia o coronel, e esses coronéis elegiam então governadores presidentes, e era como se fosse um enxave, um esquema para que houvessem aí as eleições. E havia essas disputas de poder, essas disputas políticas entre determinadas províncias, entre São Paulo, entre São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e tantas outras para ver a posse do poder. Essa e outras questões permearam a questão da República Velha, né? Continue as suas pesquisas, continue as suas leituras e nós teremos dúvidas ainda durante esses dias, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.